Boa noite a todos. Eu gostaria muito nesse momento de agradecer, sobretudo, o convite dessa casa que mais uma vez nos chama para nesse momento então estarmos promovendo aqui não uma palestra, não mais uma exposição espírita, mas uma mensagem. E a pedido da casa, nós continuamos com o tema que nos foi sugerido no início do ano, então, pela nossa URI, a União Regional Espírita, que é Por que te culpas? Por que te culpas? Então, antes de iniciarmos a tratar sobre o assunto, nós vamos pedir a Deus, nós vamos pedir a Jesus, nós vamos pedir aos benfeitores espirituais que nos iluminem, que nos ajudem a trazer essa narrativa, a trazer essa mensagem, que seja um acalento, que possa auxiliar, que seja uma única pessoa, mas que nós consigamos, com a ajuda do Mestre Jesus e dos nossos benfeitores, auxiliar. Auxiliar com a propagação da doutrina espírita, meus amigos, é um tanto prazeroso para nós, que tivemos, pelo viés da doutrina espírita, todo o caminho, todas as bênçãos e, principalmente, a consideração, a elucidação, o discernimento das nossas dores, para as nossas dores, e também, como consequência, das nossas culpas. Porque quando nós erramos e quando nós passamos a ter consciência do nosso erro, que nós precisamos dar a esse ato, um passado, o foco do arrependimento, o foco da expiação, das novas provas involuntárias e, sobretudo, que é o mais importante, a reparação. Então, em se tratando da culpa, quando nós temos em mente aquilo trazido por Allan Kardec no livro Céu e Inferno, quando nós temos por consciência a maturidade espiritual, a maturidade moral, nós vamos dar graças à oportunidade de nos arrepender, fazer novamente sem errar. O nos arrepender, meus amigos, não é o simples fato de pedir perdão a Deus, ou de me confessar, ou de passar pelo atendimento fraterno, ou de fazer uso da psicologia, da psiquiatria. O arrepender-se é querer repetir a atitude, mas sabendo que eu não posso errar, ou me esforçando para não errar mais. E isso vai se encaminhando quando eu preciso, sobretudo, arrepender-me e expiar o que eu deixei lá para trás. A expiação, ela é uma prova involuntária. Eu posso escolher as minhas provações lá durante a programação espiritual, a programação da nova reencarnação, eu consigo escolher novamente as minhas provas e posso caminhar e transitar por entre elas. Elas podem ser até mudadas, replanejadas. A expiação não. Quando nós viemos a este plano de provas e expiações e que nós viemos com a expiação, nós não temos como mudar. Nós não temos como mudar algo que eu preciso me resignar e que aquela prova, por pior que seja o meu entendimento, ela precisa ser passada a limpo. Ela precisa ser refeita, dessa vez com resignação, com conhecimento, com sabedoria. Então, tudo que nós pudermos fazer nesta existência para nos elevarmos à frente de um caminho moral, de um caminho espiritual, comecemos hoje.
É claro que nós não vamos dar conta numa única existência, nesta existência, de todas as nossas falhas, de todas as nossas impossibilidades e principalmente de todo o conhecimento, porque cada um é único com a sua sabedoria, com a sua maturidade, com a sua evolução espiritual. Então, tendo isso, e refaço a pergunta sugerida: por que me culpas? Por que nós nos culpamos tanto? A base dessa mensagem eu trouxe por Divaldo Franco, eu busquei o Evangelho segundo o Espiritismo e eu trouxe também um livro muito importante, As Dores da Alma, que trata a questão da culpa passando por vários viés psicológicos, assim como o Divaldo Franco, ele trabalha em cima da psicologia da sua mentora, Joana de Ângeles. Nós não precisamos viver em martírio, em sacrifícios, em exclusões, porque nós erramos lá atrás. Há religiões que ainda nos dias atuais, assim como há milhares de anos atrás, trazem muito a questão da culpa, do castigo, do pecado. Se nós estamos encarnados num plano de prova e expiações e retornamos para cá com o propósito de evoluirmos que são um tiquinho, um cadinho de nada, é claro que nós vamos precisar de outras reencarnações, de outras vivências, de outras experiências, porque nós não nos damos conta de uma só existência em fazer tudo aquilo que nós precisamos nos arrepender, que nós precisamos expiar, que nós precisamos reparar. Divaldo Franco, ele narra uma história de um psiquiatra muito famoso americano, lá na década de 1940, em meio à Segunda Guerra Mundial, com a questão do nazismo, com a questão muito forte das câmeras de gás. E ele retrata de que esse psiquiatra traz, né, numa narrativa, assim, digamos, que ele fora despertado por um telefonema de uma senhora, pedindo a ele que, se ele pudesse atender na sua agenda, se ele pudesse atendê-la por 2 horas, mas com uma condição: ela apenas falaria, sem intercepção, sem introdução, sem a mediação do psiquiatra, do parapsicólogo no caso, ou do profissional, por assim dizer. E ela diz ainda que em se tratando desse atendimento, ela vai encaminhar a ele uma foto, uma fotografia, como se dizia na época, uma imagem, para que ele analisasse aquela imagem antes de conhecer ela. E a imagem na foto que ele recebe é de uma moça bonita, nova, empurrando 2 crianças na câmara de gás. Ele fica aflito, ele fica ansioso por receber essa pessoa, mas quando a recebe, percebe uma senhora de aproximadamente 80 anos que preferiu ficar solteira, preferiu não ter filhos, porque não estava conseguindo conviver com a culpa que ela trazia de ter feito o que ela fez com aquelas 2 crianças. Então ela decide, no decorrer da vida dela, que ela vai trabalhar numa biblioteca. E lá por tantas horas, enfim, ela já havia colocado a cena de todo aquele altroz, daqueles pantanais da alma, aquela violência que foi a própria questão da Segunda Guerra, a questão dos guetos, o genocídio que houve com toda aquela situação, né?
ela prefere, quando sai da Alemanha, ela prefere entender a religião judaica e não se encontra. Então se isola, vai trabalhar numa biblioteca. Só que num belo dia ela encontra lá um recorte de jornal. Folheando algumas coisas, ela encontra o recorte de jornal. E vê a imagem dela empurrando as duas crianças na câmara de gás. E é aí onde esse porão da memória psíquica retorna com a sensação mais cruel possível, que é a culpa. Então aí sim ela faz a ligação para esse profissional, que ela precisa apenas falar. Falar. Ela não quer e ela não espera que o psiquiatra, que o profissional, liberte ela desse pecado. Ela não quer que ele a perdoe. E ele mesmo diz que não tem condição para tal. Mas ela pede que ele apenas a ouça. E assim ele fez. E quando ela sai do consultório e ele acaba ficando com a fotografia, ele fica perplexo. E que por mais estudioso que ele seja, que ele tenha sido naquela época, esse profissional americano, ele busca nas teorias novas narrativas, novos estudos para explicar a sua própria academia, a sua própria cadeira de psicólogo, para explicar o que a culpa faz a um ser humano. O que nós podemos esconder na nossa mente, no nosso porão, pela questão da culpa. Porque a questão da culpa, ela vem muito ligada com a nossa existência dentro da aceitação, dentro do grau de responsabilidade, que eu não estou achando aqui o que eu preciso falar. Enfim, a culpa ela nos traz um milindre tão cruel que muitas vezes eu escondo. Então, Divaldo Franco traz de que muitos daqueles que passaram pelos campos de concentração e que foram libertos trazem a sensação ou tiveram essa sensação da culpa porque foram libertos. Por que foram libertos? Porque não foram mortos com os outros. E segundo Divaldo Franco, por Joana de Ângeles também trazem a questão muito perspicaz e dolorida para a alma humana, a questão, por exemplo, dos acidentes. Né? Quando você sofre um acidente com um determinado grupo de pessoas e você se salva, alguém desencarna ou várias pessoas desencarnam que estavam naquele automóvel e você se mantém vivo nessa existência. Então essa sensação de culpa, ela armazena na nossa psique, ela armazena no nosso coração dores atrozes. E que nós precisamos, à medida do possível, nos libertar disso. Porque há uma escala de culpas. Eu posso sentir culpa porque eu efetivei uma mentira, eu disse uma mentira e essa mentira fez com que a pessoa se prejudicou. É uma culpa. É uma culpa. Eu posso sentir culpa porque eu quebrei um copo. É uma culpa. Eu posso sentir culpa porque eu julguei demais meus pais e eles desencarnaram. Enfim, a medição dessa culpa, a relatividade dessa culpa depende da nossa consciência, depende do nosso coração, depende do nosso ser. E muitos de nós ainda trouxemos culpas e não sabemos do que. Porque não existe nessa existência, nesta vida terrena, alguma explicação para algo, porque algo ficou lá atrás. Esse algo está lá na existência passada.
mas o íntimo do meu espírito e perispírito sentem a audácia da culpa. Sente o peso da culpa e a necessidade de reparar, a necessidade do desabafar, a necessidade do choro, a necessidade. E por esse viés da culpa, nós adentramos nos caminhos da depressão, nós adentramos no caminho da ansiedade. E Joana de Ângeles ainda nos diz que nós não podemos salvar ninguém de um mar, de um lago, de uma piscina, quando nós não sabemos nadar. E essa psicologia, ela mostra também, e nós temos, né, nos dias atuais, um tanto já, não vou dizer corriqueiro, mas são cenas que a gente assiste, principalmente nos verões aqui brasileiro, pessoas que tentam salvar colegas, amigos, familiares e acabam desencarnando por isso. Então, quem foi salvo retém essa culpa que danifica, que corrói por dentro. Mas aí, quando nós pensarmos nas leis divinas, na lei da vida sucessiva, quando nós pensarmos principalmente no dogma da reencarnação, nós entendemos, e sobretudo quando nós analisarmos e sentirmos o amor divino, o amor de Deus, não entender Deus, porque isso não está ainda no nosso domínio. E talvez levaremos milhares de existência para isso. Mas quando nós entendemos o amor de Deus, nós vamos perceber que está tudo certo. Ninguém desencarna antes da hora. Que há toda uma preparação da reencarnação para que, se eu tiver condições, aquilo irá me acontecer ou não. E essa condição, ela é planejada da forma genética, da forma hereditária, da forma dos ciclos de familiares, do círculo de amigos e por assim adiante. Então, nada acontece ao acaso. Nada. No Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente entender um pouco a culpa, nós vamos buscar no capítulo 5, quando Kardec traz, através dos Espíritos, a bem-aventurança. Bem-aventurados os aflitos, as causas atuais e passageiras, causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. Então tá aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. E através do Espírito Hamed, Francisco do Espírito Santo Neto, traz nesse livro uma passagem muito importante, muito importante. Só poderemos prestar auxílio a alguém que estiver se afogando se soubermos nadar, aquilo que nós já havíamos comentado. Como ajudar se eu estiver também morrendo? Como é que eu vou ajudar alguém com depressão se eu estou em depressão? A culpa não encontra abrigo na alma quando ela tem a fé no amor em Deus. Por nós, e se acreditássemos que Ele habita no nosso âmago, sabe que somos tão bons e adequados quando permite nosso grau de conhecimento e de entendimento sobre a nossa vida interior e exterior. Mais uma vez aqui, então, o autor traz a questão da maturidade espiritual, a questão da evolução moral. Nós não podemos nos culpar por algo que fizemos sem o conhecimento que temos hoje. Nós precisamos trabalhar essa culpa? Sim, precisamos.
no campo psicológico, no campo da doença, se assim o for, e no campo espiritual. Porque toda essa afronta com a questão da culpa tem a ver, sim, com os vários processos, as várias existências, as várias reencarnações. Nós não somos moradores de uma primeira viagem neste planeta. Nós aqui estivemos por muitos e muitos anos. Estivemos em outros planetas, em outros países, em outras cidades. Mas hoje estamos encarnados na Terra, que está sim passando por um processo de transição bastante atenuante e que o reflexo dessa culpa nos dias atuais ele tem aumentado muito. Por quê? Porque nós estamos, ainda que por pouco tempo, em isolamento. Porque nós tivemos que fazer o dever de casa de olhar para o nosso próprio eu, o nosso próprio interior. E aí lançamos mão desse véu que cobria algo muito escondido de nós mesmos. Assim como a moça, a história, a narrativa relatada por Divaldo Franco, ela se dá conta da sua memória afetiva, sofrida, quando ela vê, depois de muitos e muitos anos, um jornal com a sua foto. Alguém tirou uma imagem daquele dia, daquele ato. Mas o que ela imaginava? Se salvar. Ela queria se salvar. Quando ela entra naquele trem, em direção ao caminho das câmaras de gás, ela se contenta pelo fato de permanecer viva e pede a Deus que ela consiga fazer todos os trabalhos obrigatórios e danosos que eram, enfim, enviados naquela época, naquele campo de concentração, mas que ela permaneça viva, que possa acontecer o que acontecer, mas que ela permaneça viva. E ela permaneceu. Só que no final, quando ela comprova que é alemã, então a deixam viver no campo, mas que ela tem uma tarefa a fazer, que é dizimar 2 vidas. E até então, para salvar a dela, ela faz isso com uma certa tranquilidade, porque o terror era imerso, o terror era tão grande, que num momento desse, vivido, com certeza ela imaginou a sua vida em primeiro lugar, diante de tamanho terror. E nós, muito menos esse profissional americano, enfim, são histórias trazidas de décadas que nós precisamos esquecer, mas que nos remete ao dia de hoje a necessidade de falar. A necessidade de falar. Nós trouxemos aqui o exemplo do Divaldo Franco apenas pela necessidade de falar. Então, meus queridos, seja o que for que esteja entristecendo, que esteja magoando, que esteja culpando, que esteja deprimindo, abra seu coração, fale para alguém, procure ajuda. Ajuda medicamentosa, ajuda do médico, do psiquiatra, ajuda da psicologia, ajuda com o analista, ajuda com o irmão da casa, ajuda com o padre, com o pastor, seja com quem for, peça ajuda. Nós não somos pecadores porque desejamos, nós somos pecadores, entre aspas, nós somos frágeis aos erros, às caídas, porque ainda não temos condições de fazer melhor. Mas estamos sim fazendo muito melhor do que há 10, 15, 20, 100 anos atrás. Tenho essa certeza. E vamos conhecer mais profundamente, sentir o amor de Deus. Deus não é cruel. Deus não nos quer mal e muito menos
deseja o nosso castigo. Ele quer apenas que nós aprendamos com os nossos próprios erros, para que não caiamos mais. Que assim seja.